Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final. E hoje eu tô aqui com a Kat Barcelos pra falar sobre His Dark Materials. Um assunto extremamente pedido por vocês. Todo dia vem alguém, Mikan, e o vídeo de His Dark Materials? E o vídeo de His Dark Materials? Desde a primeira temporada. Aí agora que a segunda temporada estreou, eu chamei a Kat pra falar comigo. A insistência, né? Cadê? Aí a gente assim, ei, vamos gravar? Vamos? Vamos mesmo? Então, finalmente estamos aqui. Aconteceu, quem diria? Chegou esse momento. E a Kat tem um canal que tem muito conteúdo sobre His Dark Materials, né? E também sobre vários outros assuntos. E o link vai estar aqui na descrição pra vocês conhecerem. Mas, ó, antes da gente começar pra valer, eu tenho uma confissão a fazer. E também tem muito a ver com eu ter te chamado aqui, Kat. Porque eu não vi His Dark Materials. Eu vi o primeiro episódio da primeira temporada. E agora já tá a segunda no ar. E eu não comecei a ver ainda. Então... Aquela, né? Gatilho! Esse é um vídeo não só pra gente contar pro público sobre o que é a série, por que devem assistir, mas também pra você me contar isso. Por que que eu devo ver His Dark Materials também? É um trabalho de convencimento aqui. Entendi. Ai, meu Deus. Tá, sem pressão. Vamos lá. Ok, o que falar de His Dark Materials? Aquela, né? Eu tô muito emocionada de estar aqui nesse momento. Assim, essa é uma história que tem algumas dificuldades, tá? Na minha opinião. A primeira dessas grandes dificuldades é que ela é uma história que tem vários elementos infantis, digamos assim, mas que ela é uma história que também tem vários elementos muito adultos. Ela é uma história que é feita para questionar grandes organizações, em particular grandes organizações religiosas, de cunho religioso, que tendem a impor certas regras em toda uma sociedade e, por isso, mudar a maneira como a experiência humana acontece dentro daquela sociedade. O autor, o Philip Pullman, ele foi inspirado por várias coisas, né? Ele sempre fala isso, porque tem a questão do demon, que eu vou explicar daqui a pouco, mas ele sempre fala que se fosse escolher um demon, que o demon dele provavelmente seria um pássaro daqueles que roubam coisas, sabe? Porque ele diz que pegou várias coisinhas de vários cantos pra se inspirar pra essa história, e ele disse que uma das grandes coisas que motivou ele a fazer isso é o Paraíso Perdido, o poema Paraíso Perdido, do John Milton, que ele quis escrever essa história de cabeça pra baixo, digamos assim. Porque o Paraíso Perdido conta a história da expulsão de Adão e Eva do paraíso, né? Depois que eles perdem aquela inocência, que eles comem o fruto do conhecimento e Deus acaba expulsando eles do Jardim do Éden. E ele queria contar essa história de um jeito que, ao invés de condenar a busca pelo conhecimento e condenar o amadurecimento e a perda da inocência, a gente pudesse celebrar essas coisas. A gente pudesse entender que na nossa condição humana é muito legal que a gente busque Tebilu, né? Que a gente busque conhecimento. Busque conhecimento. Caraca, a intertextualidade que Philip Pullman sonhou. E é isso, entendeu? Pra isso, ele pegou essa história, ele criou essa história dessa menina chamada Lyra Belacqua, que vive em um mundo que é muito similar ao nosso, mas ao mesmo tempo muito diferente, em que a alma das pessoas vive separada do corpo delas, a alma, digamos assim, em uma forma de animal, que são os demons. É por isso que todo mundo cresci tem... chamando de Daimons, mas, né? Eu jurava que era Daemon também, ou Demon, ou algo assim. Pois é, o certo é Demon, né? Mas aí ele fala Demon, e aí na segunda tradução aqui, no português, ficou Demon com I, Demon. Então eu acho que a gente só aceita daqui pra frente que é Demon. Okay. É isso. Então os Demons, eles vivem separados do corpo da pessoa. E ele fala que a grande sacada dele como contador de histórias, digamos assim, como criador, foi não criar não pensar nesse conceito dos demons terem essas formas de animal e tudo mais. Ele disse que a grande sacada e o que leva a história dele de Fronteiras do Universo, né, que é essa primeira trilogia, His Dark Materials, é a ideia de que quando a pessoa alcança a maturidade, o demon dela para de mudar de forma, porque crianças têm demons que mudam de forma constantemente pra se adaptar ao que elas estão sentindo, pensando ou precisando naquele momento, mas que depois que elas alcançam essa maturidade, que existe essa perda da inocência, digamos assim, eles param e se fixam em uma forma que representa quem aquelas pessoas são de um jeito mais subjetivo. Nossa, que legal. Então, isso de cada um ter o seu animal ao lado não é só uma coisa pra ser bonitinha. Eu sabia que não era, tá, gente? Que não era só pra ser bonitinho. Mas eu não sabia exatamente qual era o significado. Eu pensava que era algo meio irmão urso, que todo mundo tem um ritual e acaba tendo sua personalidade representada, de certa forma. Até faz sentido, né? Tipo, o conceito de animal espiritual, né? É algo mais ou menos assim. Mas é muito legal porque... Acho que quando você lê um livro, você fica levemente obcecado com... Dependendo com
né, louco você seja, você fica levemente obcecado com a história e é uma coisa que eu penso muito, sabe, nessa conexão e nesse diálogo que existe entre você e o seu subconsciente, porque na verdade o Demon, ele não é necessariamente a sua alma, o seu espírito, como se você fosse um corpo vazio daquilo ali e ele tá separado em outro canto, entendeu? Ele é mais o seu subconsciente, é mais uma conversa entre ego e alter ego, então é como se todo mundo viesse com uma terapia inclusa, sabe? Tipo, você tá o tempo inteiro assim, conversando com você mesmo, dizendo, será que essa é a melhor decisão? Olha, a gente deveria ter pensado nisso, quando aquilo aconteceu, acho que você está sendo muito impulsiva, aí você, não, tá ótimo. Cara... E é muito bom porque você é obrigado a isso. confrontar quem você é de verdade, né? Se tem algum animal que você não gosta muito, você já fica, será que eu tenho problemas comigo mesmo, né? Coisas assim. Exato, e na história tem isso, né? De pessoas cujos demons se fixaram em formas que são extremamente inconvenientes e que deixam as pessoas extremamente infelizes. Nossa! Mas que isso é uma coisa que acontece e que a pessoa vive em miséria, né? E a gente sabe que isso é uma coisa que é real, né? Nem todo mundo consegue ser feliz com quem você é. E isso dá pra gente espaço pra várias metáforas muito legais. Tem personagens que aparecem que maltratam os próprios demons, né? Nossa. Colocando essa coisa do ódio próprio, da autoflagelação e de várias outras pequenas coisas que a gente sabe que às vezes a gente faz com a gente, mas quando existe uma representação visual disso, ainda mais quando envolve um animal, é algo que faz a gente, às vezes, perceber muito a violência dessa coisa, né? Mas o que a história quer contar é isso aí, é assim, nós, como seres humanos, temos essa natureza e nós temos que ter cuidado com todas as coisas ao nosso redor que fazem a gente questionar o valor dessa natureza, o valor de quem a gente é e as coisas boas que a gente tem a buscar, a conseguir, a se conhecer, a entender melhor dos nossos arredores, né? A gente tem que ter cuidado com todas as coisas ao nosso redor que querem controlar o nosso acesso a esse conhecimento como um todo. E aí, agora a gente tem essa série que é da BBC e da HBO, né? Mas já houve filme a respeito. E eu queria que você explicasse um pouco pro pessoal qual a diferença dessas adaptações, se eles realmente são adaptações da mesma coisa, o que tá rolando. O filme que foi lançado, da Bússola de Ouro, ele é uma adaptação do primeiro livro, né? Que a gente tem 3 livros, né, nessa série Fronteiras do Universo. Ele tá agora lançando uma nova trilogia, o autor. Mas esses 3 são A Bússola de Ouro, A Faca Sutil e A Luneta Âmbar. O primeiro filme, que a gente assistiu há muito tempo atrás, ele adapta a Bússola de Ouro, a Bússola Dourada, né? E aí, esse filme, ele passou por uma série de problemas, uma série de polêmicas, ele foi censurado de várias maneiras, assim, toda a produção dele foi uma treta gigantesca, assim, é até difícil de explicar rápido, e ele acabou sendo tanto uma história incompleta, porque é só a primeira parte dessa trilogia, quanto uma história incompleta porque ele não teve a oportunidade de fato contar nem tudo que tá no primeiro livro, né? Porque, como ia incomodar muita gente, como a gente tava naquela época, em um momento em que era muito discutida essa literatura infanto-juvenil de fantasia ligada a essas coisas mais mágicas, né? Uma época em que as pessoas também condenavam muito, por exemplo, Harry Potter, aí eles falavam, porque Harry Potter tem um quê de, sei lá, satanismo, porque é magia negra, porque as crianças vão entrar em contato com uma coisa que é muito negativa, né? A gente tá falando de ficção de literatura fantástica. Mas naquele momento esse discurso tava muito inflamado. E aí a gente acabou tendo um filme que é pra crianças, deveria lidar com temas mais adultos, mas acabou não conseguindo lidar. E o final do primeiro livro é bem tenso, bem pesado. E aí o que aconteceu é que eles resolveram cortar o final. Tu não tem o final. Ah, tá. Enfim, acabou. Não faz o menor certinho sentido. E aí nunca aconteceu o segundo, porque ele foi um fracasso de bilheteria, como não poderia ser diferente, né? Porque você mutilar uma história acaba tendo algum efeito normalmente, né? Na hora de adaptar. Isso. Entendi. E aí agora, essa adaptação da BBC e da HBO, ela é mais fiel? Ela tá conseguindo ter o sucesso que o filme não teve? Sim, ela é bem mais fiel. Eles conseguiram pegar esse tema de criticar essas grandes organizações que tentam controlar uma sociedade de um jeito muito melhor. Acho que a gente tá em um momento como sociedade que essa discussão, na verdade, cabe bem mais, ela é até mais necessária do que ela era na época que o primeiro filme saiu. E eles estão, de fato, focando nisso. Obviamente, a gente tá falando de uma adaptação, então uma coisa se perde aqui, uma coisa se perde ali. Eles fazem pequenas mudanças, que, assim, tá ótimo também, tá tranquilo. Mas eles estão tentando se agarrar aos temas principais. É uma coisa que eu valorizo muito. E agora a gente já tá na segunda temporada, que tá adaptando o segundo livro. E parece que teremos, de fato, uma terceira temporada. Que eu vou dizer uma coisa. Eu não sei como é que eles vão conseguir fazer isso, não.
porque... Sério? Não sei, eu não sei, porque é um nível de... Ao mesmo tempo vai ser muito caro e também é muito tenso. É muito tenso. Vai ter... É extremamente polêmico, vai rolar um barulho. Assim, não sei se você consegue dizer isso sem dar spoilers, mas é tenso no sentido de ser violento, ou é tenso porque tem uma carga emocional muito pesada, ou tudo isso junto? É meio que tudo isso junto, mas é mais pelos temas, né? Porque quando a gente toca nisso, dentro do que o Philip Pullman criou, a figura do magisterium, que é esse poder que controla toda a sociedade, que é uma sociedade teocrática, ele tem vários paralelos aqui e ali com a organização católica, principalmente se a gente vai falando da Igreja Católica em uma outra época, né? Uhum. Então, é talvez uma coisa que vai acabar desagradando as pessoas, certos temas que são trabalhados, e é também uma coisa que... É difícil não dando spoiler, tá? Em certos momentos, inclusive, aparecem personagens que fazem a gente questionar tudo que a gente sabia de certas histórias, né? Coisas que a gente aprendeu dentro da nossa cultura. É por isso que é tão difícil adaptar His Dark Materials, é porque é uma história que tem várias camadas. Eu, como li em vários momentos da minha vida os mesmos livros, entendi que quando eu li quando eu era criança, tinha coisa que era simplesmente invisível pra mim. E que tem coisas que eu leio hoje em dia, eu fico tipo... Caraca. Eita. Tem que ter coragem, entendeu? E é uma coisa mais ou menos assim. Acho que é por isso que é tão complicado, né? Ele não tem um público-alvo tão claro assim. Então você fica meio que nesse jogo, assim. Será que eu devo colocar toda a violência? Porque de fato tem cenas que, assim, de muito sangue. Dentro dessa história a gente tem várias culturas diferentes que são colocadas de maneira muito direta e muito crua, assim. A gente tem, por exemplo, a cultura dos Panzerbjörn, que você tá aí com um Panzerbjörn, o Yori aqui do seu lado, os ursos de armadura, que eles têm essa cultura que pra gente pode parecer muito barbárica, que pra gente pode parecer muito violenta, mas que pra eles é quem eles são. A gente tem essa visão muito etnocentrista, digamos assim, quando a gente olha outras criaturas, outros povos, outras crenças, e dentro da narrativa do livro, elas são tratadas com muita naturalidade. Então acontece de vez em quando, assim, a gente tá falando de um urso, pode ser que em algum momento ele coma carne humana. E aí? O que você faz? Entendeu? Você bota ou você não bota? Vai ter gente tendo pequenas partes do corpo decepadas no livro. E as pessoas vão sangrar até quase morrer. Você bota ou você não bota? Isso é um tema adulto ou é um tema infantil? Vai ser... a classificação indicativa vai ser livre ou ela não vai ser, né? E aí você tem que jogar com essas coisas na adaptação que eu não gostaria de estar no lugar deles. Nossa, deve ser difícil. Pelo menos assim, ela tá em 2 canais que costumam ser mais tranquilos em relação a isso, né? Então, talvez seja um dos poucos lugares, assim, onde uma série nesse estilo poderia ser exibida é na HBO, talvez. Ou hoje em dia numa Netflix da vida, né, em streaming. A gente tem bem mais liberdade hoje em dia por esse lado, né? A produção mesmo é da BBC, né? Dizem que é uma coprodução da HBO, é muito confuso pra mim até que ponto a HBO tá coproduzindo, ela tá só distribuindo aqui, mas... Existe esse lado HBO da coisa, né? Mas também existe o lado mais BBC, e eu acho que existe o lado de ter medo de colocar impeditivos. Porque se você coloca alguma cena desse tipo, você impede que crianças possam assistir, por exemplo. Sim. Porque quando você tem uma coisa que é no formato de livro e você dá pra essas crianças, não são imagens tão claras, né? Pode ser que elas imaginem de outro jeito, pode ser que não seja, sei lá, traumático, que não seja problemático, mas quando existem imagens, é mais difícil de você decidir, né? É, com certeza. E realmente, essas imagens que você descreveu não estariam em uma história que crianças normalmente podem ver, assim. Ainda mais crianças abaixo dos 10, 12 anos, né? Exatamente. Mas assim, hoje em dia já passa a série em um horário, pelo menos aqui no Brasil, ela já passa em um horário que é mais pra adultos assistirem, né? Isso. Na BBC também, acho... Não sei se passa às 8 da noite lá. Não sei, mas eu sei que também é à noite. Mas não é exatamente um horário presença de Anitta, entendeu? Sim, horário presença de Anitta, adorei. Assim, é horário nobre, digamos. Não é aquele horário que, opa, as crianças já foram dormir, entendeu? As crianças estão acordadas. E, Kátia, me conta uma coisa. Você tava falando que quando você era criança, você interpretava de outra maneira e tudo mais. Você, antes da gente gravar, me mostrou seus livros antigos. Eu queria que você mostrasse pro pessoal e contasse um pouco como que você chegou nesses livros, como você se apaixonou por eles. Nossa, meus livros, eles estão se desfazendo. Eu nem sei se dá pra ver direito, mas eles, tipo, estão só uns pedacinhos. Eu amo ter livros antigos, assim, porque até o papel é uma viagem pra época que você consumiu aquele conteúdo antes, né? Sim, é verdade.
Eu entrei em contato com essa história por conta de um amigo meu e do meu irmão, que a gente tava falando sobre histórias de fantasia, a gente sempre gostou muito disso, a gente jogava videogame junto, e aí ele falou, tem uns livros que eles são muito legais, e se vocês gostam de Harry Potter, acho que a gente tinha ouvido falar do primeiro Harry Potter no colégio, assim, acho que a gente nem tinha lido ainda, acho que a minha mãe tinha lido ainda e a gente ainda não tinha lido. Ele falou assim, tem esses, mas esses são mais pesados, assim, acontecem coisas neles, né? Drogas mais pesadas. Putz, claro que você quer a coisa mais pesada, a coisa mais madura, né? E acabou que foi uma série de livros extremamente transformadora pra mim. Eu sempre tive muito problema com a ideia de crescer, com a ideia de virar adulto. Eu sempre detestei essa ideia. Quando eu era criança, era uma coisa que eu rejeitava completamente. Eu achava que eu ia perder muito do que eu sou. Eu acho que ler essas histórias me ensinou que, ao crescer, eu tenho muito mais a ganhar do que a perder, né? Porque eu não preciso deixar pra trás a coisa que eu sou, deixar pra trás o que faz de mim eu mesma, e que acaba sendo só uma escolha, né? A perda da inocência, digamos assim, não é exatamente uma perda, não é uma coisa que eu tenha que me lamentar, né? Eu tô crescendo e melhorando e mantendo aquilo que me fez feliz, que me fez especial, que faz de mim a Catiuxa Barcelos, a pessoa que eu sou, ainda tá aqui comigo, apesar de eu não ser mais criança. E foi muito terapêutico isso, porque era uma coisa que era bem assustadora pra mim, né? A síndrome de Peter Pan. Nossa, clássica. imagino. E essa série, assim, eu tendo visto o primeiro episódio, eu vi que tem a atriz que tava no Logan, né? Que é a filha do Wolverine. E tem também o Lin-Manuel Miranda, né? Ele não aparece no começo, mas eu vi que ele está lá. E eu, como fã do Lin-Manuel Miranda, queria saber, se possível sem muitos spoilers, quem é ele na série? O que ele faz? Por que ele tá lá? E o Lin-Manuel Miranda, aquela assim... Eu sou apaixonada, tu sabe? Eu sou apaixonada. Então, pra mim é até difícil falar, que eu já fico aqui toda arrepiada, porque ele é demais. Ele é também um grande fã dessa trilogia. Ele, quando ele tava conhecendo a atual esposa dele, eles dois estavam lendo a trilogia ao mesmo tempo, e eles amavam, se identificavam demais com os personagens, então é uma coisa muito grande na vida dele. E aí ele foi chamado pra fazer parte dessa nova adaptação no papel do aeronauta Lee Scoresby, que é um texano, que tem um balão, e que ele acaba se envolvendo na aventura da Lyra, ele que é uma pessoa que tem muito pouco na própria vida pra esperar, né? Que ele é uma pessoa mais solitária, que ele é uma pessoa que tá procurando, digamos assim, ou não procurando porque desistiu de procurar, digamos, alguns dos seus objetivos aí nessa vida, e acaba se envolvendo nessa grande coisa que é a velha história do escolhido, né? Da heroína da profecia. A Lyra é a heroína da profecia. Ela e o Will, que é o co-protagonista, que vai aparecer no segundo livro, são os heróis dessa profecia. E acaba se envolvendo nisso aí, virando meio que uma figura paterna, mas ao mesmo tempo um grande companheiro, mas ao mesmo tempo alguém que consegue aprender com crianças, né? Uma coisa muito forte dessa história é que eles tratam as crianças com muito respeito. As crianças, elas são pessoas perfeitamente capazes de aprender e ensinar a todos ao seu redor e de transformar e ser transformados pelo mundo, né? E isso a gente vê muito pelo Lee Scoresby, porque ele é muito transformado e também transforma muito a Lyra. E outro personagem que tem logo no começo da série é o do James McAvoy também, que é super importante nessa trama, né? James McAvoy interpreta o Lord Asriel, que é o tio da Lyra, que é um estudioso, um catedrático, que deixa ela no canto onde ela vive, no começo do livro, que a gente encontra ela, que é a Universidade de Jordan, né? Essa universidade cheia de catedráticos, cheia de várias coisas que acontecem lá dentro. E ela, de vez em quando, consegue encontrar o tio dela, que é o Lord Asriel, que é um grande pesquisador que está envolvido em algumas coisas obscuras, pesquisas obscuras que ela não entende muito bem, mas que ela tenta sempre se esconder aí em armários pra tentar escutar o que tá acontecendo, né? Ela é uma criança muito curiosa. E ele é uma grande figura de mistério aqui nessa história, né? Ele é alguém que é extremamente ambicioso e que tá disposto a ir a qualquer lugar para conseguir o que ele acha que é correto, inclusive ir até o que é considerado por muitos impossível. Gente, eu acho que eu já tô convencida, mas por último, Kati, convença a mim e ao público por que a gente tem que ver His Dark Materials. Ok, tá. Difícil, né? Eu acho que é legal dar uma chance a His Dark Materials, porque essa é a história de uma garota, a nossa protagonista, que é conhecida por ser mimada, mentirosa, curiosa, malcriada, que ela é envolvida com todo mundo, engana todo mundo e às vezes parece extremamente egoísta, e que nas mãos dessa grande mentirosa, conhecida pela capacidade dela de mentir, cai nas mãos
dela um leitor da verdade, uma bússola dourada, né, digamos assim, que é o aletiômetro. Então, essa mentirosa, é confiada com o poder da verdade dentro dessa série, e a gente vai ver a jornada dela em entender o quão importante é a verdade e o quanto a gente tem que considerar importante a verdade e o quanto a gente tem que aceitar, celebrar a nossa curiosidade, a nossa gentileza, a nossa vontade de criar histórias, de contar histórias, de viver grandes histórias e a nossa maneira de interagir com esse mundo que muitas vezes é tão diferente da gente. His Dark Materials é uma história para adultos e para crianças, mas para adultos que têm coragem de voltar ao que era estar nos pés de uma criança, digamos assim, tá dentro dessa figura infantil que um dia você foi, mas ao mesmo tempo também de crianças que têm condição de conviver com coisas que muitas vezes são bem mais adultos do que elas. A questão acho que não é nem a condição, acho que é a oportunidade, né? São crianças que têm a oportunidade de conviver e de viver coisas que podem ser consideradas fora do alcance delas, porque é muito pra uma criança, mas a gente vai descobrir, como a gente descobriu na nossa própria infância, que tem muita coisa que acham que crianças não entendem e que elas entendem, às vezes, melhor que adultos. É verdade. Poxa, Kátia, então eu queria te agradecer muito. Eu estou convencida, entendeu? Só não sei agora se eu vou começar pela série, se eu vou começar pelos livros, que eu fiquei com vontade de ler os livros agora também. Tá, então, assim... Começa, assim... Ai, meu Deus, é porque eu sou muito purista, mas começa pelos livros. É, tá bom. Eu vou começar. Começa pelos livros. Eles não são tão grandes. E eles já estão todos escritos. Então, assim, já que eu estou no canal da Mikan, vou tomar esse momento pra dizer assim, já tá tudo aí, já tá tudo colocado, tudo publicado. Já tem o final, né? Mas essa trilogia nova é nesse mesmo universo? É nesse mesmo universo, mas ele diz que não é um prequel nem um sequel, né? Que é um equal. Porque o primeiro livro se passa anos antes do primeiro de His Dark Materials. E aí o segundo e o terceiro vão se passar depois da trilogia original. Então a gente tem uma nova visão, uma nova questão dentro desse mesmo universo, né? Uma questão são livros que vão discutir muito mais de consciência, filosofia, bem mais distante, já que a Lyra cresceu, né? Nossa protagonista agora é uma mulher adulta. Justo, faz sentido. Mas ok, então vou atrás e eu queria que vocês comentassem aí embaixo se vocês já conhecem a história, se vocês já assistiram a série ou leram os livros, o que vocês acham e por que vocês acham que as pessoas deveriam conhecer a história também, ou não, vai que tem algum hater da história também, pode comentar aí. Pode, não, sempre tem, haters tem em todo canto, mas tenham paciência. E vão lá no canal da Kátia, porque ela fala muita coisa sobre His Dark Materials. Tá rolando uma cobertura da temporada, né? Tá rolando a cobertura da temporada. Todo episódio eu assisto, dou aquela comparada com o livro que as pessoas às vezes gostam e às vezes detestam. E, né, tento também entrar nessa coisa de aceitar as grandes mudanças da adaptação, que tem sido bem divertido pra mim. Ah, que bom. Obrigada por ter gravado aqui comigo. Não que é isso, eu que agradeço o convite. Vão seguir a Kátia. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.